dentro. Um ovo de tarântula é assim por dentro. E quando você abre, elas saem juntinhas assim. Essa coisa bizarra é a parte de dentro de um donut. Eu nunca mais vou ver eles do mesmo jeito. Esse homem colocou metal derretido dentro de um formigueiro pra fazer um molde e ver como ele é por dentro. E o resultado foi esse aqui. Impressionante. O interior de um violino, a parte de dentro de uma bola de boliche e, por fim, como uma geladeira fica por dentro quando tá fechada. And I'm gonna close the door in 3, 2, 1. Como as coisas são por dentro? Um ovo de tarântula é assim por dentro. E quando você abre, elas saem juntinhas assim. Essa coisa bizarra é a parte de dentro de um donut. Eu nunca mais vou ver eles do mesmo jeito. Esse homem colocou metal derretido dentro de um formigueiro pra fazer um molde e ver como ele é por dentro. E o resultado foi esse aqui. Impressionante. O interior de um violino, a parte de dentro de uma bola de boliche e, por fim, como uma geladeira fica por dentro quando tá fechada. And I'm gonna close the door in 3, 2, 1. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Os erros mais caros da história. Em 2009, o James tinha 7.500 bitcoins, mas acabou derrubando limonada no notebook em que guardava eles. E jogou ele fora, esquecendo que os bitcoins estavam ali. Isso significa que hoje, em um lixão, existe um notebook que vale 750 milhões de dólares. Parecido com o Laszlo, que em 2010 estava sem dinheiro e resolveu usar 10 mil bitcoins para comprar 2 pizzas, que hoje valeria 1 trilhão de dólares. Nolan Bushnell, fundador do Atari, recebeu a proposta de ganhar 30% da Apple, ao invés de 50 mil dólares por ter ajudado a construir um computador, o que significa que ele perdeu 1,2 trilhões de dólares, que é o quanto esses 30% valem hoje. Joe Green criou um jogo pro Mark Zuckerberg que depois virou o Facebook, mas o pai do Joe não gostava do Mark e fez eles pararem de trabalhar juntos, e fez ele recusar o que hoje valeria bilhões de dólares. E por fim, um casal britânico comprou um bilhete de loteria que tinha os números vencedores, mas o banco recusou a sua compra, porque o saldo deles estava negativo e eles não conseguiram verificar a compra, perdendo 35 milhões de dólares. Bebês que nasceram no dia perfeito. Bárbara Sopper teve um bebê no dia 8/8 de 2008, outro em 9/9 de 2009 e outro 10/10 de 2010. Mas, infelizmente, em novembro de 2011, eles resolveram não ter outro filho. Em 2019, nos Estados Unidos, uma menina nasceu no dia 11 de julho, e pra eles é 7/11. Só que o bebê também nasceu às 7 horas e 11 minutos, e pesava 7,11 libras. E uma loja chamada 7-Eleven ficou muito feliz com isso, e deu 7.111 dólares pra ela, além de vários presentes temáticos. Em 2022, um bebê nasceu no dia 2 de fevereiro, que é 2/2 de 2022, 2/22. E ela também pesava 222 onças, e nasceu no quarto número 2 do hospital.
anos que crianças ganharam dinheiro na escola. Um menino de 12 anos pediu pra limpar os chicletes debaixo das mesas da escola em troca de dinheiro. E a escola concordou, pagando $5 cada vez que ele limpava. Ele tava feliz ganhando uns trocados a mais, mas foi aí que ele teve uma ideia genial. Começou a vender chiclete na escola, cada um por 50 centavos. E toda vez que ele vendia, pedia pra pessoa grudar o chiclete embaixo da mesa quando terminasse. Assim, ele teria que limpar cada vez mais chiclete e ganharia cada vez mais dinheiro. Outro garoto pegou conjuntivite, mas continuou indo pra escola. Era bem na época das provas finais. E os alunos estavam preocupados de não conseguirem estudar o suficiente pra passar. Até que um garoto teve uma ideia bizarra. Pagou $10 pro garoto passar conjuntivite pra ele, pra que ele não precisasse ir pra escola no dia da prova. Só que outras pessoas ficaram sabendo disso. No fim, ele ganhou $350 e a sala inteira teve uma semana a mais pra estudar pra prova. Extremamente errado, mas não dá pra dizer que não é inteligente. Animais entendendo humanos. Ele foi ameaçado e sabe disso. Esqueci a salsicha. Não vai ter jeito. Esse aqui sabe seguir instruções. Faz o pombo. Faz. Como saber se seu cachorro tá dormindo? Tá dormindo? Levanta a patinha assim. Essa aqui não só entendeu, como respondeu. Eu vou tomar banho. Tá bom? Até indireta ele entendeu. Am I walking you or you walking me? Oh, I'm walking you, okay. Mas esse cara passou dos limites. Hey, your mom looks like a dog. Vendo essa cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Vendo essa cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Esse homem foi mordido por um tubarão, mas isso salvou a vida dele. Eugene Finney tava de férias na praia com a família. Ele entrou no mar pra nadar, mas logo sentiu uma pancada nas costas e saiu sem entender o que tinha acontecido. Foi aí que ele viu várias pessoas gritando e a filha dele falou que ele tava machucado. E aí ele finalmente percebeu que tinha sido atacado por um tubarão. Ele ficou com alguns machucados que não eram tão graves, mas mesmo assim preferiu ir pro hospital. Mas um exame detectou algo que ninguém sabia: um câncer no rim direito. E só graças ao ataque de tubarão eles descobriram a tempo e conseguiram tratar. E agora ele tá saudável. Esse homem foi mordido por um tubarão, mas isso salvou a vida dele. Eugene Finney tava de férias na praia com a família. Ele entrou no mar pra nadar, mas logo sentiu uma pancada nas costas e saiu sem entender o que tinha acontecido. Foi aí que ele viu várias pessoas gritando e a filha dele falou que ele tava machucado. E aí ele finalmente percebeu que tinha sido atacado por um tubarão. Ele ficou com alguns machucados que não eram tão graves, mas mesmo assim preferiu ir pro hospital. Mas um exame detectou algo que ninguém sabia: um câncer no rim direito. E só graças ao ataque de tubarão eles descobriram a tempo e conseguiram tratar. E agora ele tá saudável. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um bairro dos Estados Unidos escutou vários tiros. E uma dessas balas entrou numa casa. E todo mundo ficou morrendo de medo de ela atingir um bebê que tava dormindo. Mas no fim, ela entrou numa pelúcia de Baby Shark, que estava bem na frente da criança, salvando a vida dela. Em 2017, durante uma inundação na China, a polícia precisava agir muito rápido pra salvar as pessoas. Só que não tinha nenhum bote. E por isso, eles foram até uma loja de brinquedos e compraram várias tartarugas infláveis. E com elas, conseguiram salvar a vida de 13 pessoas que estavam se afogando. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um bairro dos Estados Unidos escutou vários tiros. E uma dessas balas entrou numa casa. E todo mundo ficou morrendo de medo de ela atingir um bebê que tava dormindo. Mas no fim, ela entrou numa pelúcia de Baby Shark, que estava bem na frente da criança, salvando a vida dela. Em 2017, durante uma inundação
na China, a polícia precisava agir muito rápido pra salvar as pessoas. Só que não tinha nenhum bote. E por isso eles foram até uma loja de brinquedos e compraram várias tartarugas infláveis. E com elas conseguiram salvar a vida de 13 pessoas que estavam se afogando. Os ladrões mais burros. 6 homens tentaram assaltar uma loja na Bélgica. Eles pediram todo o dinheiro do caixa. Mas os funcionários disseram que, como era cedo, eles só tinham 1.000 euros. E disseram que se eles voltassem às 6h30, teriam pelo menos 3.000 euros pra dar. Os ladrões confiaram e foram embora. O dono até chamou a polícia, mas eles duvidaram que eles iam realmente voltar. Só que às 5h30 eles realmente apareceram. O dono falou que ainda faltava 1 hora pro horário que eles combinaram. E pediu que eles voltassem às 6h30. Eles voltaram e foram presos. Em 2013, um homem dos Estados Unidos invadiu uma casa e fez um roubo aparentemente perfeito. Ele roubou tudo com muito cuidado, mas esqueceu do seu pior inimigo, a sede. Antes de sair, ele tomou um golão de suco de laranja da vítima e largou ele na pia. Quando a polícia chegou, eles acharam que não tinha nenhuma prova do roubo, até verem o suco na pia. Mandaram ele pra análise de DNA e o asno foi preso. Se desenhos de crianças fossem reais. Que é isso? Uma escova de dente? Não, é uma baleia, que seria assim se fosse real. Ainda bem que não é. Um carro, que até que tá bem realista. Esquece que eu falei. Esse aqui eu acho que é um animal, mas eu não sei muito bem qual. É um gato, que seria desse jeito na vida real. E eu quero um gato assim. Esse aqui é um urso, que eu achei muito melhor do que o bicho real. Próximo, uma bicicleta que tá bem engenhosa. Eu acho que ela não andaria, mas eu gostei do design. Por fim, um cachorro. E provavelmente é a coisa mais feia e mais fofa que eu vi hoje. Parece que saiu de Monstros S.A. Se desenhos de crianças fossem reais. Que é isso? Uma escova de dente? Não, é uma baleia, que seria assim se fosse real. Ainda bem que não é. Um carro, que até que tá bem realista. Esquece que eu falei. Esse aqui eu acho que é um animal, mas eu não sei muito bem qual. É um gato, que seria desse jeito na vida real. E eu quero um gato assim. Esse aqui é um urso, que eu achei muito melhor do que o bicho real. Próximo, uma bicicleta que tá bem engenhosa. Eu acho que ela não andaria, mas eu gostei do design. Por fim, um cachorro. E provavelmente é a coisa mais feia e mais fofa que eu vi hoje. Parece que saiu de Monstros S.A. Pessoas encontradas morando em lugares bizarros. Em 2014, um menino dos Estados Unidos decidiu que ia morar dentro de um mercado. Pra isso, construiu um forte e juntou comidas, brinquedos e fraldas, que ele colocava pra não ter que ir no banheiro. E ele saía só durante a noite pra reabastecer os seus mantimentos. Ele durou 2 dias e meio fazendo isso, até que um funcionário finalmente achou ele. Em 2008, um homem no Japão percebeu que a sua comida tava acabando muito rápido e que a sua casa tava ficando muito suja. Por isso, ele resolveu instalar câmeras de segurança. E foi aí que ele descobriu que dentro do seu armário vivia uma mulher. De noite, saía e sujava sua casa e comia toda a sua comida. E há 2 anos ela morava ali sem ninguém nunca perceber. Pérolas do jornalismo brasileiro. Esse repórter estava denunciando um buraco que estava causando problemas para a população idosa. Fazendo transtorno para o pessoal da terceira idade que acabam tropeçando e caindo. Perguntaram para ela qual o nome do seu marido. Eu não vou revelar. Manda um recado para ele então. Ah, Nilson, te amo. Qual o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. Esse repórter estava tentando passar uma fake news, mas não deixaram. A árvore com mais de 30 anos foi cortada... Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias. 28 anos. Beleza? A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. Essa reportagem sobre faixa de pedestres que quase causou um acidente. Essa faixa, a faixa é minha, o carro vai frear. Não freou, gente. Não freou. Derrubou o quê? Opa, derrubei meu tablet. Quando os heróis já não dão mais conta. Boa noite, Batman. Por fim, que horas são? 6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas, 11 minutos.